sondagens não o preocupam? Nada. Nada. No primeiro dia de Marcos Mendes, o candidato, a agenda passou pela apresentação de um livro sobre a história dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol. Quanto às presidenciais, ainda falta muito para saber quem vai levar a taça. Quero dar aqui uma nota, e eu não digo isto com um sentido provocatório ao Marcos Mendes, até porque eu não me recordo bem se foi ele que disse isto, mas eu acho que foi. O Marcos Mendes, há pouco tempo atrás, coisa de 2, 3 meses, quando se referiu ao André Ventura sobre o facto de o André Ventura se candidatar, aliás, de se anunciar como candidato à presidência da República, o Marcos Mendes disse a seguinte coisa, mais ou menos isto, vocês se forem para trás, ou virem no site da SIC Notícias, devem encontrar isso. O Luís Marcos Mendes disse, normalmente, quando os candidatos assumem a sua candidatura muito tempo antes, é porque normalmente não têm muita projeção nem muita capacidade. Ora, a verdade é que o Ventura anunciou com muita antecedência, é verdade, sem dúvida, e eu não discordo do Marcos Mendes totalmente aí, mas a verdade é que o Marcos Mendes não anunciou a sua candidatura assim com tanta diferença da do André Ventura. Eu não sei propriamente em que dia que o André Ventura anunciou que ia ser candidato à presidência da República, mas nem com um mês de diferença foi. Na verdade, e a tese do Marcos Mendes, que é quanto mais forte, mais tarde, a tese vai funcionar, porque o candidato mais forte em termos de sondagens, não é? Ele pode dizer que não se preocupa com as sondagens, mas toda a gente se preocupa por muito voláteis que elas possam ser. E a tese dele vai se confirmar porque o último candidato a assumir oficialmente que será candidato é aquele que está em primeiro nas sondagens. É o Gouveia Mel, não é? E está a ser esperto, o Gouveia Mel. Enquanto andam todos aqui, e atenção, eu não gosto do Gouveia Mel. Eu nem que me pagassem votava no Gouveia Mel, não é? Portanto, como devem imaginar, ele está nos meus antípodas de mundo e visão. Mundo e visão, não sei, que ele tem até uma perspectiva interessante comercial do ponto de vista marítimo. Não sei como é que é civilizacional, que eu separo as duas coisas. Mas enfim. Mas a nível de liberdades e garantias, pelo que aconteceu há uns anos atrás, mas está a ser o mais esperto. Enquanto andam todos aqui, o Marcos Mendes, o Ventura, a Mariana Leitão agora, não é? Portanto, Mariana Leitão menos só foi candidata ontem, não é? Mas pronto, irá entrar também aqui neste jogo do gato e do rato, em que estão aqui os candidatos, não é? A própria Joana Amaral Dias também, outros candidatos que possam aparecer, já estão aqui num confronto geral, e eu percebo, são questões mediáticas. O Gouveia Mel aparece nos pingos da chuva porque está confortavelmente no primeiro lugar. E a questão é, a equipa que ganha não joga. O Gouveia Mel só tem é que abrir o mínimo a boca possível. Essa terá que ser a estratégia do Gouveia Mel. Muito honestamente, o Gouveia Mel, se quiser ganhar, é abrir o mínimo a boca possível. Muito honestamente. Porque se resultou até aqui, ele nos últimos 4 anos, desde que é mediático, politicamente, ele não disse praticamente nada. E isso servir para estar em primeiro lugar nas sondagens. Portanto, é só continuar. A equipa que ganha não mexe. Muito honestamente. Já agora, metam like. Ele também não se mexe, só mexe quando vocês colocam like. Portanto, metam like e subscrevam, que ele está a precisar de exercício. Agora é o Ventura. André Ventura acusa Marcos Mendes de representar o pior da política portuguesa. Diz que houve um acordo de troca de apoio entre Luís Montenegro e Marcos Mendes por causa dos comentários. Já no PS, Pedro Nuno Santos considera que a candidatura de Marcos Mendes até é uma vantagem para os socialistas. Pedro Nuno Santos vê no anúncio de Marcos Mendes uma vantagem para os nomes socialistas, possíveis candidatos a Presidente da República. Discordo completamente, mas já lá vamos. Que os números das sondagens vão mostrando. O Partido Socialista não apoia nenhum candidato ainda e, na realidade, qualquer dos nomes da área do Partido Socialista aparecem melhor colocados do que aquele que é o candidato inquestionável da área do PSD, que, aliás, tem um programa semanal há vários anos. E, portanto, eu julgo que em desvantagem está mesmo o candidato apoiado pelo PSD. Pá, que volta, não é? Bem, vamos por partes. Eu percebo o que é que o Pedro Nuno diz aqui, mas nem ele acredita bem nisto, porque olhem a carinha dele. Olhem a carinha dele. Até parece que vai dizer aos banqueiros alemães que não paga as dívidas que tem. Mas olhem a carinha. Nem ele acredita bem nisto que está a dizer. E eu passo-vos a explicar porquê. Ideologicamente, o Marcos Mendes não é propriamente da ala mais à direita do PSD. Ideologicamente, quer o António Vitorino, quer o António José Seguro, principalmente o António José Seguro, não são propriamente os mais à esquerda do PS. Aliás, muito pelo contrário. Eu digo-vos uma coisa, o António José Seguro é alguém que poderia estar confortavelmente num PSD de Rui Rio.
tranquilamente. O António José Segura da ala Sérgio Sousa Pinto, muito moderado, muito ao centro. Portanto, um verdadeiro social-democrata, efetivamente. O Marcos Mendes ser candidato, já que está mais próximo do centro do que propriamente próximo da direita, não abona muito a favor do PS, porque o candidato do PS não é alguém que está à esquerda, não se diferencia politicamente do Marcos Mendes. Ou seja, significa que os candidatos do PS e do PSD normalmente disputam sempre algum eleitorado, mas aqui ainda mais. Porque se o PSD, no caso, tem um candidato da sua ala mais ao centro e o PS tem outro candidato da sua ala mais ao centro. Ou seja, onde está o maior bolo é onde está a gênese ideológica dos respectivos candidatos do PS e do PSD. Isto não é muito bom para o candidato do PS. Qualquer que venha a ser ele, da ala mais ao centro, não é? Portanto, a Ana Gomes não se vai candidatar, creio eu, não é? Portanto, não abona muito a favor. Eu aqui discordo completamente do Pedro Nuno Santos. Eu sei que ele é secretário-geral, tem que saber vender o seu peixe e meter a sua carne no assador, eu compreendo isso, mas eu não. E a realidade é essa, não é? Portanto, não dá muito jeito que o Marcos Mendes seja o candidato. Eu até vos digo mais, até dava jeito ao Marcos Mendes que fosse um candidato do PSD mais à direita. Vou mandar aqui o nome para o ar, não, nem sequer se falou nisso, mas eu acho que até dava um bom candidato. O Miguel Morgado, por exemplo. O Miguel Morgado era alguém que iria rivalizar não tanto com o António Vitorino, mas talvez mais com o André Ventura, não é? Portanto, aí seria diferente. Seria mais vantajoso para o PS, o PSD, lançar um candidato mais da ala passista, mais da ala à direita, quer seja o Passos, por exemplo, ou um Miguel Morgado, do que propriamente alguém mais da ala ao centro, como o Marcos Mendes. E, portanto, eu julgo que em desvantagem está mesmo o candidato apoiado pelo PSD. Do lado do Chega, André Ventura confirma que é candidato e faz um forte ataque a Marcos Mendes. Representa tudo o que é de mau na política. Representa a cedência ao lobismo, a cedência aos interesses de corredores e de bastidores, a cedência àquilo que é a podridão do sistema partidário que há 50 anos domina Portugal. O líder do Chega diz que entre Marcos Mendes e Luís Montenegro houve um acordo para uma troca de apoio político. André Ventura vai mais longe, acusa o governo de comprar comentadores nas televisões. Só antes do Ventura continuar, este discurso que o Ventura tem aqui é mais radical, não é? Mais crítico. O Marcos Mendes começámos aqui a ver a react com o Marcos Mendes a dizer: não vamos entrar nas ofensas pessoais e etc. Eu não considero isto ofensas pessoais, isto é uma ofensa política quanto muito, mas faz parte do jogo, da dinâmica, não é? Mas reparem que o Ventura é muito incisivo na crítica que faz ao Marcos Mendes, por dois motivos. Primeiro, porque se quer distanciar do Marcos Mendes a nível eleitoral. E segundo, porque tem margem ideológica e política para isso. Eu agora estava a falar da dificuldade que, por exemplo, um candidato mais da ala direita do PSD poderia causar ao Chega, por exemplo, um Passos Coelho ou um Miguel Morgado, da ala mais à direita do PSD. Isso causaria algum desconforto ao Ventura em termos eleitorais. O Marcos Mendes não vai propriamente causar assim muito desconforto ao André Ventura, porque o Ventura sabe que tem margem eleitoral para explorar num espaço à direita, porque ali ele está numa espécie de monopólio ideológico. Não há ninguém ali a rivalizar aquele espaço. Talvez, diria eu, mas também ainda não oficializou a candidatura de forma oficial, passa a redundância, a Joana Amaral Dias, talvez ela, e portanto eu diria até que, reparem bem no que isto, vamos ver o que é que acontece, não é? Até porque eles os dois já debateram muito um com o outro de forma bastante hostil, mas foi em programas de futebol. Mas reparem que eu não me surpreenderia absolutamente nada que o Ventura fosse muito menos hostil para alguém como a Joana Amaral Dias do que propriamente como o Marcos Mendes. Porque ele sabe que o Marcos Mendes não vai dividir assim tanto eleitorado. Pode dividir algum, mas é residual. Que a Joana Amaral Dias, acho que ele se calhar já teria outras cautelas em termos da ofensa política per si, isto não é pejorativo, é o que é, a política é assim, que iria utilizar, não é? E houve um exemplo interessante, que foi nas eleições presidenciais, até dá jeito este exemplo porque é a mesma eleição. Nas eleições presidenciais de 2021, o André Ventura foi muito crítico no debate que teve com todos os candidatos, todos eles, inclusive o Marcelo, e o Marcelo foi o que ele esteve mais moderado. E curiosamente, na altura, eu até disse que o Ventura perdeu esse debate, acho que o Marcelo ganhou, o Ventura ganhou os outros todos, mas perdeu esse com o Marcelo. Mas, com o Tino de Rãs, o Ventura foi extremamente calmo, não foi incisivo no ataque, porque o Ventura é um tipo inteligente, ele sabe isso, não poderia entrar ao ataque com alguém, com um candidato, que muitos ou alguns dos eleitores do Chega simpatizariam, não é?
Obviamente que o Tim de Rãs e a Joana Amaral Dias são antípodas do ponto de vista da narrativa política, ideológica, tudo o que vocês quiserem, mas onde há captação de eleitorado possível ao Chega, o Ventura é muito mais, ou muito menos hostil no confronto político. E faz sentido, não é? Estratégia política. Por isso é que ele agora se estica assim desta forma para o Marcos Mendes, não é? É igual a ele próprio, no caso do Ventura. Vamos continuar. Marcos Mendes ajudaria no comentário político fundamental, persistente, à candidatura de Luís Montenegro e do PSD à liderança do governo. Em troca, o Primeiro-Ministro manteria o acordo de apoiar Marcos Mendes para uma candidatura presidencial, mesmo sabendo que os seus números são maus, que não representa o eleitorado da direita. Esta parece ser a nova estratégia do governo. Comprar comentadores, condicionar comentadores, prometer-lhes lugares e apoio político. É assim, que estas negociações são... Eu não vou dizer que o que o Ventura está a dizer é verdade, até porque eu não tenho provas para isso, nem que ele vá com o processo. Mas que este tipo de dinâmicas é possível, não é? Até porque, sim, vou-vos dar um exemplo. Politicamente há muita conexão entre o mundo político e o mundo mediático, não é? Aliás, o Grupo Empresa, por exemplo, que tem a SIC, o Expresso, é detido por um ex-primeiro-ministro do PSD. Eu não sei se ele ainda está em funções, mas será o filho dele, creio eu, mas era o Francisco Pinto Balsemão. Não é? Por acaso, ainda hoje falei dele no vídeo do meu segundo canal relativamente à questão das casas invadidas, porque há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, independentemente das coisas boas ou más que ele fez. Houve uma coisa que eu acho que toda a gente deveria estar grata ao Balsemão, no caso, independentemente de tudo o resto, que é a questão da revisão constitucional de 82, que consagrou o direito à propriedade privada em Portugal, que agora, nos próximos tempos, garanto que vai dar muita polémica. Mas isto para dizer... Esta conexão entre comentadores é possível, não é? É possível. E atenção que é possível que aconteça. Eu não vou dizer que acontece, mas é muito possível que aconteça, não é? Da mesma forma que também é muito possível que aconteça quando jornais dizem fonte de Belém avisa que Marcelo, e também é possível que essa fonte de Belém seja o próprio Marcelo a falar com os jornalistas. Na terceira pessoa. Não é, Sr. Presidente? Seu malandro.